50 bilhões de dólares. Esse foi o valor movimentado em fusões no Brasil somente em 2025. E número grande ele nunca vem sozinho. Traz leitura, traz alerta. Fusão não é só sinal de força. Na maioria das vezes é sinal de pressão. Em 2025, essa pressão moveu o mercado sem euforia, sem romance, sim, e com muitas vezes em condição de sobrevivência. E é exatamente nesse contexto que a fusão entre Petz e Cobasi, duas gigantes do mercado pet, precisa ser entendida. Essa, como toda fusão, ela não foi um evento pontual, foi um processo. Foi anunciado em 2024, analisado por todo 2025, só agora em 2026 foi colocado à prova na operação real. E quando isso acontece, você tem algo muito relevante, culturas diferentes, ou seja, é agora que o jogo começa, quando a operação começa a rodar. No fim de 2025, o CAD aprovou a operação, mas com algumas restrições, obviamente, entre elas a obrigação de desinvestir em 26 lojas, como forma de preservar a dinâmica da concorrência. Isso é ponto fundamental. Toda grande fusão, ela carrega em si um paradoxo. Ela precisa ser grande o suficiente para gerar eficiência, mas não tão grande a ponto de injetar o mercado. O CAD ele não disse não, ele disse sim, com freio e com um contrapeso. Com a aprovação, a fusão foi formalmente concluída no início de 2026, criando um grupo com faturamento combinado de aproximadamente 7 bilhões de reais por ano, de cerca de 480 lojas físicas, num setor que movimenta dezenas de bilhões de reais por ano. E não vai parar. O relatório anual de fusões da Bain & Company identificou uma retomada consistente no mercado de fusões e aquisições no Brasil no ano passado, somente ali no fim do ano passado. O volume de operações cresceu, ultrapassou 50 bilhões de reais, mas em ritmo inferior se você observa principalmente o cenário internacional. Isso mostra que o Brasil ele não está num ciclo de euforia, ele está num ciclo de seleção, principalmente um ciclo de seleção no mercado das empresas tradicionais que compram as empresas de tecnologia, mas elas estão se fundindo por necessidade estratégica. Ora, eu compro para eu poder ganhar produtividade, para eu poder ganhar eficiência estratégica, eficiência de custos, mas sim como sobrevivência também, uma condição de se manter vivo. A área pet cresce muito, cresce com demanda, cresce com afeto, cresce com a humanização cada vez mais do amor pelos animais. Mas o mercado que cresce demais, sem consolidar, ele começa a perder eficiência. Essa é a palavra, eficiência. O consumidor muda, ele passa cada vez mais a comprar online, ele compra a preço, ele exige entrega rápida, ele muda de marca. Por quê? Porque a concorrência acirrou. Eu repito isso sempre. Quando o cliente muda, o comportamento muda, não adianta só mudar o marketing, a operação precisa acompanhar. Fusão e aquisição, principalmente quando você tem muitas adaptações de cultura, de fit cultural, porque não é uma marca engolindo a outra, é uma negociação muitas vezes se deixar de poder, de governança, de visão. E aqui vai um ponto extremamente essencial que eu sempre levanto quando eu falo do mercado de M&A. A fusão ela não quebra na assinatura. Ela muitas vezes ela pode quebrar na hora da integração. E muitas vezes por conta de diferenças de fit culturais, de processos diferentes, de velocidade diferentes. Integrar times é ainda mais, integrar ferramentas, integrar tecnologia. Então existe um período que é um período probatório, que obviamente não é uma coisa de uma hora para outra, é uma coisa ongoing, ou seja, está acontecendo o tempo inteiro, mudança de liderança após a fusão. Em janeiro de 2006, o Sérgio Zimmermann, meu colega do Shark Tank Brasil, fundador da Petz, ele deixou o cargo de CEO de possivelmente da nova companhia, e quem assumiu a liderança executiva foi o Paulo Nassar, cofundador da Cobasi. O Zimmermann ele falou que deixava a cadeira com orgulho principalmente da trajetória construída, que sem dúvida nenhuma é extremamente inspiradora e executora. E com a convicção de que esse era o melhor arranjo. Isso demonstra cada vez mais humildade. Demonstra um arranjo para a próxima fase do negócio, né? Em muitas fusões, essa transição ela é o primeiro teste real de maturidade. Uma grande empresa, enfim, brasileira que fez uma fusão e aquisição anos atrás, ela demitiu 70% dos colaboradores que não tinham fit cultural com a compradora, porque exige execução, governança, exige responsabilidade com o cliente. Mercado maduro não permite improviso recorrente, não permite decisão sem dado. Crescer deixa de ser objetivo
Operar bem é que vira o jogo. Ainda mais com o mercado sabendo, porque aí começa aquela coisa assim, não, olha, aconteceu isso porque aconteceu a fusão. Então o risco de dar algum problema é muito grande, principalmente quando o consumidor passa a saber. Essa operação, ela manda um recado muito claro. Pequenos e médios players precisam entender que diferenciação não é mais opção. Não adianta você chegar sem diferencial competitivo. É sobrevivência. Quem compete por preço, só por preço, perde. Quem não tem marca, quem não tem a gestão cada vez mais 360, desaparece. Quem não está no digital, também. Quem não conhece o cliente, sai de campo. Isso não vale só para o setor pet. Isso vale para o varejo, isso vale para as edtechs, para as fintechs. Isso vale para as healthtechs, de saúde, né? Qualquer mercado, principalmente que entrou na fase adulta. Não estou considerando aí as startups, as empresas menores, né? A fusão entre a Petz e Cobasi não é só sobre duas empresas que se unem, é sobre um mercado que parou de premiar aventureiro e passou a premiar execução. Execução deixou de ser só post na rede social, principalmente por quem não executa, né? Escala importa, governança importa, decisão rápida importa mais do que nunca. O jogo mudou. E quem não entender isso agora, sem dúvida nenhuma, não vai sobreviver amanhã.